amigos do programa Vinha de Luz. Estamos muito felizes de estar com vocês em mais uma oportunidade. Eu sou o Cristiano Alves e hoje estou com meu amigo Douglas Mesquita. Tudo bem, Douglas? Tudo bom, Cris? É um prazer estar aqui, mais uma vez a gente conversando, né? Que legal. Para quem não sabe, né, o nosso programa já acontecia na rádio e agora migrou para a televisão, então a gente está numa nova plataforma, mas existem alguns amigos que já vêm nos acompanhando há algum tempo e o Douglas é um deles. Para quem está nos acompanhando então pela primeira vez agora na TV, o Douglas é economista, professor aqui da Universidade Luterana do Brasil em Torres, então é uma pessoa assim que a gente tem altos papos cabeça, né, Douglas? Já faz tempo que nós nos conhecemos e sempre tentamos conversas engrandecedoras, né, Cris? Isso é sempre muito bom. É tipo Pink Cérebro, né? O que a gente vai fazer para dominar o mundo amanhã, né? Mas para o bem, né? Com certeza dominar o mundo para o bem, ou seja, tentando fazer com que a gente possa, a partir de nós mesmos, termos uma vida, né? E semearmos coisas boas por aí. Sem sermos modelo, né? A gente não é modelo de ninguém, quanto mais das pessoas que estão à nossa volta aí, que na maioria das vezes tem mais a nos ensinar do que nós a ficar compartilhando. Mas de qualquer forma, hoje eu estava conversando com o Douglas, o que a gente vai falar, né? Porque a gente tem muito assunto para falar quando a questão é espiritualidade. Porque falar de espiritualidade quer dizer de vida, não tem nada a ver com morte. Às vezes a gente fala da vida após a morte, mas não é pensando em que algo acaba, algo termina, algo é cheio de dor. Muito pelo contrário. É sempre a vida após a vida, é a multiplicidade dos nossos esforços em torno de uma vida mais bem vivida, vamos dizer assim, mais ética. E aí eu comentei com ele, quem sabe a gente fala um pouquinho sobre a influência do Espiritismo nas nossas vidas. E aí eu já vou perguntar para o Douglas de cara aqui, Douglas, com que idade tu conheceu a doutrina espírita? Eu conheci a doutrina espírita com uns 18 anos, mas a partir dos 22, 23 foi quando eu realmente comecei a estudar, frequentar as casas espíritas e desde então mudou completamente a minha vida, a forma como eu enxergo as coisas, a forma como eu levo o dia a dia. Então a experiência de ter conhecido o Espiritismo foi algo engrandecedor para mim, foi algo que realmente mudou a forma como eu enxergo o mundo, o relacionamento com as pessoas e até mesmo dentro da minha profissão me auxilia bastante. Porque além de professor, o Douglas é empresário na cidade de Torres, então quando se lida com muitas pessoas, né, Douglas, a gente que acredita na reencarnação, qual que tu acha que é um impacto direto no lidar com tantas pessoas que estão nessa encarnação como, vamos dizer assim, funcionários, colaboradores, mas a gente sabe que na próxima a gente pode ter a estação oposta, né? Exatamente, né? Então, no meu caso, me ajuda muito a ter empatia. Eu me coloco sempre no lugar dos outros, porque provavelmente eu já estive naquele lado, ou senão eu vou estar naquele lado de lá. Então eu sempre tento tratar as pessoas com brandura, com respeito, com amor. Enfim, com empatia sempre, né? Tentando se colocar no lugar do outro para entender ele, né? Então a gente absorve de maneira mais calma, às vezes, ofensas, críticas, conversas dentro da empresa, ou seja, ou também na escola, na faculdade. A gente tenta sempre se colocar no lugar do outro e isso facilita esse relacionamento, né, Cris? Pelo menos para mim, me ajuda bastante. Claro. E isso é interessante porque a gente não está imune a nenhum tipo de erro. Mas aquela máxima de Jesus, né, de fazer para os outros aquilo que a gente gostaria que fosse feito para a gente, quando a gente consegue lembrar dela, ela tem um impacto direto na nossa qualidade de vida, porque a gente acaba, vamos dizer assim, sendo mais tolerante, se estressando um pouquinho menos, né? E eu concordo com tudo que o Douglas disse, a gente acaba se esforçando para chegar nesse objetivo. Quando não chegamos, não é por culpa do Espiritismo, né? É por culpa nossa que a gente ainda não fez o dever de casa e acabamos nos irritando em certos momentos com determinadas coisas que nós não deveríamos. Mas graças a Deus a gente tem esse propósito, tem esse esforço sincero de nos tornarmos pessoas melhores. E Allan Kardec vai definir, e isso é muito interessante, como espírita, não é essencialmente a pessoa que acredita na existência dos espíritos, né, da reencarnação, mas sobretudo aquele que procura se melhorar todos os dias um pouco mais. Eu acho muito legal essa definição que Kardec dá, né, porque essa capacidade da gente poder assumir um compromisso evolutivo
que não é transferível a outra pessoa, é uma obra só nossa e depende só de nós, né? Nesse sentido, eu até trouxe uma frase que é atribuída ao Chico, que diz o seguinte: aos outros dou o direito de ser como são, a mim dou o dever de ser cada dia melhor. E é nesse sentido que o Espiritismo nos propõe, né? Uma melhora constante, uma busca por nos tornarmos seres humanos melhores a cada dia que passa, né? Então é um progresso, né? A natureza não dá saltos e nós também não daremos saltos em rumo à perfeição. É algo que a gente vai melhorando dia a dia. Às vezes a gente cai, depois levanta mais forte, e assim nós vamos indo pouco a pouco, né, Cris? É verdade. Essa frase do Chico dá uma dimensão da noção de responsabilidade que todos nós temos na esfera da família, na esfera do trabalho, e na esfera social de uma maneira geral. Nós somos responsáveis uns pelos outros, inclusive pelas influências que nós geramos nas pessoas e nos espíritos que acabam se inspirando na gente. Então, nós temos aqui agora no nosso programa 5 quadros, né? E essa frase, ela entra no nosso quadro Frase do Chico, que a gente tem um carinho enorme pela figura de Chico Xavier, a quem nós guardamos no fundo do nosso coração como, sem sombra de dúvida, um dos maiores gênios que a humanidade já conheceu e que se escondeu atrás de uma humildade gigantesca, produziu quase ou mais de 500 obras literárias. Se quem não acredita, nosso querido Chico, né, tem essa capacidade de psicografia, o que nós podemos respeitar, né, já que esse programa se destina a todas as pessoas de todas as religiões, nós teríamos que convencionar que o Chico seria um dos maiores escritores da história da humanidade, por ter escrito mais de 500 livros em todos os gêneros literários. E isso é bem interessante. Aproveitando o termo, né, o verbete que eu falei por fim, a revista Super Interessante submeteu alguns textos de Chico Xavier a uma análise de um computador para analisar estilos literários, e mesmo pessoas como Fernando Pessoa, que tem vários poetas, né, escritores como Fernando Pessoa, que tem vários pseudônimos que ele se utiliza, a diferença de escrita e de teor dos espíritos que psicografavam através de Chico Xavier era tamanha que o computador ele reconheceu como se fossem duas pessoas. Bem interessante, quem quiser procurar essa matéria na Super Interessante, vai ter aí uma das séries de comprovações, né, em torno da mediunidade autêntica, extremamente autêntica, do nosso querido benfeitor Chico Xavier. Eu acho que, Cris, nesse sentido, se a gente, para quem já tem algum conhecimento da doutrina e já leu um pouco, se a gente pega os livros de Emmanuel, aquela série de romances, inclui Paulo Estevão, Renúncia, e pega a série de André Luiz, são livros completamente diferentes, né? O André Luiz com um teor mais científico, com coisas que hoje são atuais, mas lá em 1945 ele já falava. Exato. E já, por outro lado, pega os livros do Emmanuel, que traz todo o conhecimento espiritual, a grandeza intelectual, de humildade, de um exemplo de amor muito grande nos livros de Emmanuel. São livros bastante diferentes, então Exato. Ali a gente já consegue mostrar que realmente Chico era diferente, né? Chico é exatamente isso. Chico é diferente. Não tem como a gente comparar, com todo respeito, né, todo carinho que a gente tem, né, a nenhum médium, pela produção literária, sobretudo pela forma de gerar bem-estar por onde ele passava e de ajudar milhares e milhares de pessoas ao longo da sua pobre vida. Uma vida muito difícil e que deixa para nós um legado, um exemplo muito bonito. A gente também estava falando de um filme e a gente comentava aqui sobre esse filme. Que filme tu indicaria para o nosso pessoal na dica de filme da semana? Eu indicaria As Mães de Chico Xavier, que nesse filme as mães, 3 mães, são consoladas através das cartas psicografadas pelo Chico, né? Então elas têm a dor da perda de um filho, que é uma dor que nós não conseguimos mensurar, não conseguimos identificar, está longe da nossa identificação. Exato. Mas as cartas do Chico, o abraço do Chico, a fala do Chico, trouxe um certo alento, né? Acalentou os corações dessas mães. Então é um filme que vale a pena ser visto e nos faz refletir acerca de diversas coisas. Eu indicaria esse filme. E tantos outros que nós poderíamos falar também, como Kardec ou Chico Xavier, o filme, claro. Nosso Lar, mas a princípio seria As Mães de Chico Xavier. Então tá, você fica aí com o trailer
do filme que o Douglas indicou, As Mães de Chico Xavier. Querida mãezinha, sou eu, seu filho Theo. E então, voltando aqui ao nosso programa Vinha de Luz, nós estamos com Douglas Mesquita, eu sou Cristiano Alves, e nós estamos falando sobre as influências do Espiritismo nas nossas vidas. E é interessante que o Espiritismo ele se diferencia de algumas religiões tradicionais, embora seja uma religião, porque ele tem o propósito de religar com Deus. Mas ele é uma religião filosófica, né, que procura nos ligar àqueles princípios essenciais da caridade, da noção da pluralidade das existências, ou seja, de que nós reencarnamos sucessivas vezes para que a gente evolua. Mas é possível, né, Douglas, que algumas pessoas tenham uma simpatia pelo Espiritismo e não se sintam, vamos dizer assim, desprendidas de sua religião. Então esse programa também se dirige a todos vocês e procura pegar então parte desses perfumes do Espiritismo para que ele possa ser usado como cada um bem entender. E é tão interessante isso que eu acabei de saber um dado do Dr. Alexander, que é pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais, onde ele diz que 44% dos católicos acreditam em reencarnação, que é um número muito expressivo, né? Sim. Então, eu fiquei impressionado com esse dado. Isso mostra que nós estamos caminhando para aquilo que Kardec previu, que nós teríamos a construção de uma forma religiosa muito parecida, cada um, claro, dentro da sua escola ainda de interesses ou de relevâncias, mas nós teríamos princípios compartilhados de forma cada vez mais plena, né? Eu acho que uma vez nós já tínhamos falado, né, Cris, sobre a importância desse diálogo interreligioso, colocando o amor como religião universal, né? Acho Exato. que esse é o objetivo, é que nós consigamos conversar independente de religião, Exato. mas que o amor como religião universal vai nos unir em prol de um bem maior, em prol da construção de um mundo maior. Então, eu acho que estamos caminhando nesse sentido e, se Deus quiser, logo, logo não veremos mais discussões a respeito de diferentes religiões e sim unificações em prol de um bem comum, né? É verdade. Eu não conhecia esse dado que tu trouxeste, me chamou a atenção e fico contente porque para ver que realmente nós estamos indo em direção a algo realmente melhor. E é interessante lembrar que vários judeus acreditam em reencarnação, além dos hindus, dos budistas. Então, não é uma crença isolada do Espiritismo. O Espiritismo não inventou boa parte daquilo que o compõe, né? Isso esteve presente na história da humanidade desde sempre. Reencarnação, né? Vários mundos habitados, a própria noção do Cristo que a gente tem de forma a buscar aquele cristianismo primitivo. Então, essa busca está presente dentro da Igreja Católica através dos franciscanos, por exemplo, que são um grande exemplo para nós todos, né, em termos de busca espiritual na religião e não de outras coisas, né? Nós espíritas não aceitamos o profissionalismo religioso, né, Douglas? Nunca ganhamos um real com o espiritismo, ao contrário, sempre que pode a gente ajuda de alguma maneira, mas não é com o objetivo de se engrandecer, é com o objetivo de semear, sobretudo, o potencial de mais pessoas fazendo a caridade. Então, assim, não temos interesse aqui de converter pessoas. Cada um tem o seu tempo, tem as suas relevâncias. Agora, se fosse perguntar assim, converter para o bem, aí sim. Né? Que a pessoa possa ser um semeador de boas práticas, semeador de caridade, isso sim, um multiplicador, né? É um multiplicador de perdão, de caridade, de amor, de benevolência, de empatia. Então, eu acho que
o Espiritismo nos proporciona isso, né, Cris? Essa liberdade de pensar e de entender de que se nós conseguíssemos expor melhor isso, multiplicar sentimentos como esse, nós viveríamos numa sociedade com certeza mais harmônica, mais agradável, sem discussões. E é o que me chama a atenção, é realmente isso, sabe? A parte do Espiritismo que fala do amor, que fala do perdão, que fala da caridade. E como é bom a gente conseguir passar isso para alguém, conversar sobre isso, tentar multiplicar isso. Na nossa casa nós fazemos o Evangelho no Lar, toda segunda-feira, e é incrível como ele nos faz bem. Parece que eu, particularmente, eu espero pela segunda-feira, 9h15, que é o horário que nós fazemos o Evangelho no Lar. Então nos reunimos, a família, em torno da mesa, conversamos um pouquinho, lemos uma parte do Evangelho, e sempre saem algumas reflexões. No outro dia tu acorda melhor, tu tenta se tornar uma pessoa melhor. Então a prática do Evangelho no Lar também é algo que é interessante. Super recomendável. Que legal essa dica, né? Que legal essa dica. E como é que tu faz, geralmente, assim, para as pessoas entenderem como é que funciona o Evangelho no Lar? Nós sentamos, colocamos uma garrafinha de água, um copinho, lemos uma parte de algum livro, tipo Vinha de Luz, discutimos acerca dele, conversamos um pouco, né? Depois leio uma parte do Evangelho e finalizamos. É 15, 20 minutinhos, meia hora, mas faz um bem tão grande que se as pessoas soubessem, todo mundo faria na sua casa, né? Que bacana. Porque, na verdade, a gente acaba ficando, às vezes, muito assoberbado com muitas coisas e se esquece de ter esse horário fixo. Por que é importante, gente? Porque o Evangelho no Lar, ele é diferente da nossa oração de todos os dias, quando a gente acorda, quando a gente dorme, durante o próprio dia. Porque naquele momento o Espírito se reúne para orar conosco, né? Então imagina se viesse a Torres um grande palestrante e ele não informasse o horário da sua palestra, a gente não teria condições de adivinhar. Então, ao agendar um horário, a espiritualidade pode vir nos aparar, e a gente sabe que com o tempo se cria uma proteção espiritual em torno da casa, que faz daquele momento, né, daquele local, um ponto de radiação para toda a cidade, para todo o bairro. Então, a influência do Evangelho no Lar é a melhora, né, do ambiente espiritual da casa, da limpeza dos miasmas que acabam sendo gerados pelos nossos pensamentos, e sobretudo, como o Dodô, né, que é o apelido que nós temos carinhoso para o Douglas, que o Dodô nos disse, é a reforma íntima, esse processo de melhoria interna que a gente acaba adquirindo por esse hábito. Importante, né, Cris? Desculpa te interromper, claro, mas que, digamos, a família tem 5, 6 pessoas, se nem todos puderem, pelo menos um faça. Pode fazer sozinho. Pode fazer sozinho, né, mas cumpra aquele horário, aquele dia marcado, porque corrente espiritual também está se comprometendo em ajudar aquela família, então a gente tem que tentar manter na medida do possível, nem que seja uma pessoa sozinha. Eu já fiz Evangelho no Lar sozinho e também foi bom, eu fiz a minha reflexão, e eu acho que é importante, né? A gente pede pelos familiares e também reflete acerca de si mesmo. É isso aí. Eu tenho um caderno de orações que no final eu oro por algumas pessoas que já partiram, né? E é sempre muito gostoso porque a gente sente emoções muito bacanas. Vamos passar para o nosso próximo bloco, que é uma dica de música. Eu vi que tu trouxeste uma música aí, quero que tu comente um pouquinho sobre ela e depois nós vamos passar o clipe dessa música. Bom, a música que eu trouxe é a Aurora, do Tim e Vanessa, que é uma música que fala acerca da transição planetária que nós falamos. Então a Aurora seria o prenúncio de um novo amanhecer, o prenúncio de dias melhores. Passamos por dias não tão bons, mas o que está por vir é algo muito melhor. Eu acho uma das músicas espíritas mais bonitas assim, que eu conheço. Aconselho todos a escutarem. E eu gosto bastante dessa música. Já faz um tempo que eu conheço ela. É a primeira vez que eu escutei, eu já fiquei encantado com a letra da música. Né? Tu já conhece, né? Até poderia ler ali umas 3 primeiras frases para as pessoas terem uma palhinha que não conhecem. Deixa eu ver aqui. Ele fala em prenúncio milenar do amanhecer, bem-vinda aurora. A terra sofreu noite convulsivas, verteu lágrimas, rangeu dentes, mas gestou-se, majestou-se. No parto regenerativo deu-se a luz na remissão. Bem-vinda aurora. Então fala desse processo, né, que nós passamos por dias mais turbulentos, estamos no caminho da evolução, a caminho da luz, né? É a caminho da luz, como vai dizer Emmanuel no livro de mesmo nome. Então vocês ficam aí com o clipe de Aurora, de Tim e Vanessa.
lágrimas rangelentes, majestoso, majestoso. No parto regenerativo deu-se a luz na remissão. Bem-vinda, aurora. O lobo pasta junto ao cordeiro. Crianças brincam com a serpente e os anjos andariam com os homens que volitam no amor da promissão. Bem-vinda, alvorada, artefazendo belo bom, entre florindo olhar. A aliança, homem-deus, já não é só arco-íris, é comunhão. Bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vinda lua. Bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vinda lua. Bem-vinda alvorada, artefazendo belo bom, entre florindo olhar. A aliança, homem-deus, já não é só arco-íris, é comunhão. Bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vinda lua. Bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vinda lua. Bem-vinda aurora, bem-vinda aurora, bem-vinda lua. Bem-vinda alvorada, bem-vinda alvorada, bem-vinda lua. Bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vinda lua. Bem-vindo dia, bem-vindo dia. Então você acompanhou Aurora, de Tim e Vanessa, essa música lindíssima que nós temos o prazer de poder acompanhar. Isso digita no YouTube lá, no Spotify, e você vai estar podendo tornar o seu dia mais leve com essa e outras músicas. Eu também gosto muito de músicas gospel, evangélicas, eu tenho ouvido bastante, né? Gabriela Rocha, tenho um carinho enorme por essas letras, e porque elas fazem com que o nosso dia tenha um outro sentido, um outro significado. Às vezes a gente está ancorado nos problemas da terra, ouve uma música dessa, a gente sabe que a gente não é natural do mundo material, né? Nós somos, como o Teilhard de Chardin fala, claro que ele não é espírita, mas ele fala de uma forma poética, eu gosto muito. Nós não somos seres humanos com experiências espirituais. Nós somos seres espirituais numa experiência humana. Então, para que a gente possa se desprender um pouquinho, às vezes olhar mais longe, né? Ver um novo sentido para nossas vidas, e cada um de nós é muito especial, cada vida, eu sempre gosto de repetir, é um sonho de Deus. Então nós estamos falando aqui sobre a influência do Espiritismo nas nossas vidas, e eu posso dizer que de uma maneira geral a religiosidade equilibrada, a religiosidade que busca tornar as pessoas melhores, ela sempre eleva o ser humano. Então, para todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui,
Ah, mas eu sou católico. Então seja um bom católico. Você é um evangélico, seja um bom evangélico. Seja afetuoso, né? Seja uma pessoa do bem. Ajude o máximo que puder as pessoas, independente das suas crenças. Porque tem pessoas até que... Ontem eu estava fazendo palestra na Sociedade Espírita Allan Kardec aqui em Torres. E aí vi lá uma amiga querida, a Fábio, né? A Fábio Corrêa. O trabalho que ela tem com os animais, fabuloso, fantástico, a missão dela. Então cada pessoa tem uma missão também aqui, Esse né? é o propósito, né? É. Quando a gente encontra o nosso propósito, a vida fica mais leve, né? Tu É faz com verdade. prazer, né? É verdade. E acredito que a gente, como conhecer o Espiritismo, um dos propósitos é que a gente possa disseminá-lo, né? E disseminá-lo na forma do bem, na forma de amor, para que mais pessoas possam conhecer, e se já conhecem, que se tornem também pessoas melhores, né? E Independente da religião, né? Cris? Independente da religião. A gente consegue acompanhar religiosos ou pessoas com a sua religiosidade de forma maravilhosa em todo o mundo. Mahatma Gandhi era hindu, Martin Luther King protestante, né? E eu acho fabuloso isso, que esses dias eu vi uma foto do Martin Luther King numa refeição com a família e na parede a foto do Gandhi. E ele era um pastor evangélico, né? E aquele gesto ali me deixou tão marcado do projeto de não violência que o Gandhi teve, que influenciou bastante o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, mostrando que é possível sim a gente gostar de pessoas que têm crenças diferentes, porque tu falaste aquilo, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec fala a mesma coisa. A religião universal, a verdadeira religião universal é o amor. Se a gente trazer um exemplo mais próximo, nós temos o Haroldo Dutra Dias, que é um expoente espírita do Brasil, que tem um diálogo perfeito com a irmã Aila, que é uma católica. Uma né? freira católica. Exatamente. Ele também tem um diálogo com um pastor evangélico, que eu não sei qual igreja exatamente, mas ele tem essa facilidade de diálogo. Especialmente o Haroldo e a irmã Aila têm conversas assim, muito proveitosas. Se a gente buscar no YouTube, consegue ver algumas conversas deles que são muito boas. Então, nós também podemos fazer isso perfeitamente, né? Com certeza. Acho que estamos aí para nos somar e confraternizar dentro desse projeto, né? E, em geral, participa das mesmas necessidades. Afeto, assistência àqueles que estão mais necessitados. E isso é universal. Não quer dizer que a gente precise acreditar nisso ou naquilo. Claro que quando a gente sabe de alguns fatores, um manual, vamos dizer assim, mais específico, ele pode ter uma contribuição. Então, por isso que nós nos identificamos como espíritas, né? Porque para nós a reencarnação, o Evangelho de Jesus e a comunicabilidade com os espíritos, por exemplo, constituem uma fonte inesgotável de bem-aventuranças. Mas outras pessoas, com outras escolas, podem chegar às mesmas conclusões em torno do bem proceder e chegarem no plano espiritual de forma muito bem, né? E o interessante, assim, é importante a gente falar, né, Cris, que pelo menos para mim o Espiritismo vai me sanando as dúvidas. À medida que as dúvidas vão surgindo acerca de todos os fatores referentes à humanidade, eu busco em alguma das obras e eu encontro respostas. Então, o Espiritismo não me deixa sem respostas. E ele continua a ser escrito, né? Exatamente. Ele vai sendo escrito, ele vai me sanando dúvidas. Eu sou um pouco curioso, então eu estou sempre com alguns questionamentos e sempre obtive respostas. Isso é muito bom, né? Que bom, que bacana. Nós havíamos comentado sobre escolher um livro para indicar para as pessoas que nos acompanham e aí você falou de um livro que eu quero que você traga para nós aqui. Nós falamos um pouco antes sobre que o Espiritismo nos trouxe o cristianismo redivivo e nesse sentido de entender o cristianismo na sua essência, o cristianismo primitivo, eu indicaria o livro Boa Nova, do Chico Xavier e Humberto de Campos, que ele mostra algumas passagens de Jesus na sua época e a beleza daquela vivência, daquele período, como foi bonito, como nos traz alguns conhecimentos que eu particularmente desconhecia. É um livro que eu recomendo a todos. Que bacana. Esse livro, gente, que o Dodô acabou de recomendar, nós sugerimos, ele é magnífico. São passagens da vida de Jesus descritas em seus detalhes. Então, pode baixar até em PDF aí, quem tiver curiosidade para pegar ele. Vale muito, muito a pena. São histórias que mexem com o nosso coração e determinam
vamos dizer assim, a gente começa a enxergar Jesus de uma outra maneira, né? Exatamente. E é mais um livro diferente dos livros de Emmanuel ou dos livros de André Luiz. Agora são livros de Humberto de Campos. Então, Que é uma outra literatura também. É uma também. outra literatura do Chico, mas é um livro que vale muito a pena. Foi um dos primeiros livros que eu li, assim, que realmente me despertaram, sabe? Que eu comecei a enxergar Jesus de uma outra maneira e foi, realmente, para mim, mudou a minha vida. Que legal. Para nós irmos encerrando o programa de hoje, o que você gostaria de pontuar, assim, em torno da influência do Espiritismo na tua vida, para nós deixarmos para as pessoas que nos acompanham? Eu acho que o que eu sempre gosto de falar acerca do Espiritismo é que ele me torna um ser humano melhor a cada dia, e eu busco essa melhora a cada dia, sabendo que é um processo lento, mas eu tento ser melhor, mas não tento cobrar dos outros essa melhora. Essa é uma reforma íntima, né? Gostaria muito que todos tivessem a sua própria reforma íntima, mas ela é minha. São os meus problemas, os meus anseios, as minhas dores, mas que eu vou tentando superar a cada dia que passa com o auxílio de Jesus, com o auxílio de Deus, com o auxílio da doutrina espírita. Que legal. Gente, um beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe o projeto de cada um, né? Na melhoria de si mesmo, na contribuição para a sua comunidade, a qual você está vinculado. Lembrando que a nossa missão começa com aqueles que estão mais próximos de nós e se expande aí por todo o universo. Que Jesus nos abençoe e que logo, logo a gente esteja junto em mais um programa Vinha de Luz. Muito obrigado, Cris. Muito obrigado pelo convite. É sempre muito bom a gente conversar sobre o Espiritismo. Que bom, que bom. É isso aí, gente.